Pessoal, vocês precisam entender que o combo rural, ele é uma receita de bolo. Ele é uma receita de bolo. Combo rural é uma receita de bolo. Combo rural é uma metodologia em forma de passo a passo. Por quê? Como eu falei, a gente já acompanhou mais de 500 pessoas nessa parada de combo rural. Nós já acompanhamos mais de 500 pessoas na metodologia de faturar mais de 15 mil reais por mês através da regularização fundiária rural, empreendendo com imóveis rurais no método do combo rural. Então, o que acontece? Quando eu me comprometo com cada um dos alunos, eu sei o que cada um dos alunos estão fazendo. Olha só como esse ciclo do combo rural ele é sensacional. A gente acompanha os alunos do combo rural, a gente acompanha cada um deles. Você, quando você entrar no treinamento, quando você entrar na comunidade, você vai ver que a gente acompanha você, a gente vai ver o que é que você está fazendo de certo, o que é que você está fazendo de errado. Então, o que acontece? A gente tem um verdadeiro laboratório nacional, mais de 500 pessoas testando o método. Então, o que funciona no Acre, o que funciona na Bahia, o que funciona em Pernambuco, o que funciona em São Paulo, o que funciona em Brasília, o que funciona em Goiás, o que funciona no Rio Grande do Sul, entra no método. A gente consegue lapidar o método pelo fato da gente ter acompanhado mais de 500 pessoas nessa parada de combo rural. Então aqui o cara não compra o curso e a gente larga o treinamento para ele. Não, cara. Existem sessões de mentoria, existem os encontros da comunidade do combo rural. Então a gente consegue ter uma metodologia para saber exatamente o que está dando certo. E o que está dando certo, o que está dando errado, os testes que a gente vai fazendo, tudo aquilo é mastigado, tudo aquilo é padronizado e transferido na receita de bolo. Você está entendendo que quando a gente tem esse sistema, a gente começa a ter um laboratório nacional e esse laboratório, ele lapida diariamente, ele lapida todos os dias o método do combo rural, ele faz com que a metodologia de empreender com o combo rural seja cada vez mais assertiva, seja cada vez mais direta ao ponto. São mais de 500 pessoas, pessoal. E em breve, 600 pessoas. Em breve, a gente vai ter mais de 1.000 pessoas na comunidade do combo rural. Mais de 1.000 pessoas testando a exata metodologia. E é exatamente por isso que o método consegue ser tão assertivo. É exatamente por isso que o método ele é tão minucioso, ele é tão em forma de passo a passo. Coisa que eu quero que você entenda aqui é que não são videoaulas soltas. A metodologia do combo rural, pessoal, não são videoaulas soltas. Não é igual uma faculdade, nada contra a faculdade. Inclusive, muitas pessoas falam isso, o combo rural vai virar pós-graduação, o combo rural vai virar um curso técnico. Não, pessoal, o combo rural é para complementar o que você já tem, ou se você não tem nada. Tá? Nos cursos tradicionais, na graduação tradicional, eu fiz uma graduação, tá? Faria de novo. Não estou dizendo o que é melhor, o que é pior, o combo rural é diferente, mas na graduação, a gente começa a aprender vários assuntos soltos que a gente não sabe se a gente vai usar. O combo rural é diferente. O combo rural é um treinamento 100% prático, é um treinamento 100% técnico e é um treinamento de empreendedorismo. A gente ensina como você empreender, o passo a passo que foi lapidado a partir das outras pessoas que executaram o exato método que você vai executar também. Então, a receita de bolo, não sei se você já fez um bolo, mas a receita de bolo, você sabe como é fazer a receita de bolo? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Nosso treinamento é assim. E cada vez mais a gente está lapidando, porque a gente tem um exército que testa o nosso método. Porque a metodologia do combo rural não vem mais da inteligência de Murilo e Santiago, e Matheus, e Vitor, e Ina. Não. A metodologia do combo rural não é só mais da minha cabeça, é das 500 pessoas que estão testando o método. E existem muitas pessoas que estão faturando bem mais de 15 mil reais por mês. O que esses caras estão fazendo que estão dando certo, eu trago para o método. A gente traz para a metodologia. A gente quer entender o que eles estão fazendo que está dando certo. E aí, a gente começa a entender como é que você pode replicar. Como é que você pode replicar na sua região. Então, pessoal, o nosso treinamento é um treinamento que ensina você a empreender na regularização fundiária rural. Nosso treinamento é um treinamento de empreendedorismo. Tá? A gente costuma sempre dizer aqui que para você ser dono da farmácia, você não precisa ser o farmacêutico. Para você ser dono da farmácia, você não precisa ser o farmacêutico. Eu, pessoal, eu particularmente, Murilo Cruz, eu sou engenheiro agrimensor e cartógrafo,
E eu já trabalhei em uma construtora, CLT, eu já fui carteira azul também, tá? A gente fala aqui tudo que a gente, né? Isso aqui é a documentação do que a gente já viveu. Eu já tive algumas experiências profissionais, já fui estagiário lá no INCRA, já fiz mestrado, larguei o mestrado, né? Abandonei o mestrado no meio, fui trabalhar, fui correr atrás de obra, já corri o Brasil inteiro atrás de obra, já morei em Brasília, já morei em São Paulo. Vocês que falam aí, Pernambuco, já morei em Pernambuco, já morei em São Paulo, já morei em Brasília, correndo atrás de obra, carteira assinada como engenheiro. E por que eu estou falando isso? Eu tô falando isso para você, para contar um pedacinho da minha vida que hoje faz total sentido com o que eu estou falando aqui hoje. Porque na construtora que eu trabalhei, que faturava aí 15, 20 milhões por ano, era uma empresa de construção civil. Era uma empresa que tinham vários engenheiros que trabalhavam naquela empresa. E eu vou te contar uma coisa. Essa empresa de construção civil, essa empresa de engenharia civil, o dono da empresa não era o profissional técnico que assinava o serviço. O dono dessa empresa não era o engenheiro civil. E aí que eu te pergunto, por que esse conceito não pode ter na regularização fundiária rural? Por que a gente não pode ter empreendedores na regularização fundiária rural? Esse foi o início aí da comunidade do Combo Rural, quando a gente decidiu abrir a comunidade do Combo Rural para empreendedores também. Beleza? Então você pode ser um empreendedor no método do Combo Rural também. E a grande sacada do Combo Rural, pessoal, é que é o seguinte: ninguém vai conseguir fazer tudo. Dificilmente vai ter uma pessoa que consiga ser responsável técnico por todos os serviços da regularização fundiária rural. Você só precisa saber o caminho das pedras. E fazer parceria com as pessoas certas. Então você que está com caneta aí, você que está com papel e caneta aí, anota aí. O Combo Rural, pessoal. O que é o Combo Rural? O que é que na prática o Combo Rural? O que é que na prática é um serviço do Combo Rural? O serviço de Combo Rural é um serviço que você presta para o proprietário de imóvel rural. Esse serviço, ele compõe os principais cadastros, os principais sistemas cadastrais que um imóvel rural precisa estar kit, precisa estar regular para a gente ter ali e precisa estar registrado no cartório de registro de imóveis, toda a documentação, para estar ali no posicionamento que a gente chama da regularização plena do imóvel rural. Ou seja, nós temos uma sopa de letrinhas, nós temos uma confusão danada que o proprietário de imóvel rural ele não sabe como é que regulariza a documentação da propriedade dele. Então é necessário a existência de um profissional que lide com esses sistemas cadastrais e que faça os sistemas cadastrais que a propriedade rural precisa. Então o pacote básico do Combo Rural, ele é CCIR, ITR, CNI, ADA, CAR, georreferenciamento e certificação. Desmembramento e remembramento, se houver necessidade. E ali um laudo especializado de uso capião, se houver necessidade. Esse é um pacote básico ali do Combo Rural. Esse é o pacote básico do Combo Rural. E quando você entrega esse pacote básico para o cliente, você resolve o problema dele, você ajuda as pessoas. Você resolve o problema do proprietário de imóvel rural. E exatamente quando você une isso com a metodologia de marketing assertiva, pronto, boom. Aí você executou o método do Combo Rural. Quando você une isso, fica muito claro como é que você vai faturar mais de 15 mil reais por mês, pessoal. Mais de 9 milhões de imóveis rurais no Brasil. Mais de 9 milhões de imóveis rurais do Brasil, cara, que estão precisando desse cara, que estão precisando de você, que pode ser um gestor territorial rural. E a grande sacada do Combo Rural é você entender o seguinte: CCIR, todas as propriedades rurais precisam ter CCIR, é obrigado por lei. 100% dos imóveis rurais no Brasil precisam ter CCIR. É lei. Qualquer pessoa pode fazer CCIR. ITR, qualquer pessoa pode fazer ITR. CNI, qualquer pessoa pode fazer o CNI. Você pode fazer o CNI, qualquer pessoa pode fazer o CNI. ADA, ato declaratório ambiental, qualquer pessoa pode fazer o ADA, o ato declaratório ambiental. CAR, cadastro ambiental rural. Na grande maioria dos casos, qualquer pessoa pode fazer o CAR, o cadastro ambiental rural. Tá?
Aí daí o georreferenciamento e certificação. Georreferenciamento e certificação, não. Aí não é qualquer pessoa que pode fazer o georreferenciamento e certificação. Você precisa ter uma habilitação, você precisa ser um profissional credenciado para fazer o georreferenciamento e certificação, tá? Aí você vai precisar fazer uma parceria com um profissional credenciado para fazer georreferenciamento e certificação, tá? E você vai se unir com esse cara e vai entregar tudo para o seu cliente. Beleza? Mas você consegue faturar mais de 15 mil reais? Consegue também. Os processos de uso capião. Quem dá entrada num processo de um uso capião é o advogado. Não é todo mundo que pode fazer, é quem tem a OAB lá, tá? Que está devidamente registrado, habilitado na OAB, é o advogado que ali conduz o processo de uso capião. Você vai precisar fazer parceria com o advogado. Mas você entende que é muito difícil você ser tudo? Não tem como você ser tudo, cara. Só que o cliente ele precisa de tudo. E a sacada do Kumbural é você compor uma equipe multidisciplinar que vai entregar um resultado multifinalitário para o cliente. A gente sempre diz aqui, pessoal, o cadastro territorial é multifinalitário. Ele tem muitas multifinalidades para o cliente.